Galera, bora continuar falando dos nossos membros inferiores. E hoje, aqui no Neuro Exame de AZ, eu vou te mostrar como testar os reflexos dos membros inferiores. Já falamos dos membros superiores, a gente já entendeu o que são as vias do reflexo, lembra disso. Reflexo é uma via muito interessante de ser testada, porque eu testo ao mesmo tempo, eu mato dois coelhos numa cajadada só. Eu testo a via aferente, que é a via sensitiva, então eu dou uma martelada em alguém, a via aferente vai levar um estímulo até a minha medula, e na medula mesmo, esse estímulo já volta por uma via motora, usando o segundo neurônio motor. Então eu testo o neurônio aferente e o segundo neurônio motor. Show de bola. Agora, vamos começar a ver esses estímulos e pera só um pouquinho, porque se você ainda não segue o canal, deixa o seu like, segue a gente por aqui, ativa o sininho, porque direto a gente tem conteúdos massa, fantásticos aqui para você aprender de fato a neuro do seu dia a dia. Você precisa saber avaliar adequadamente o seu paciente, tanto no cenário do pronto-socorro, quanto no cenário ambulatorial, porque as doenças neurológicas são as doenças mais graves e mais comuns da medicina, e você tem que saber manejar, não adianta, e para isso você precisa saber fazer um ótimo exame. E então agora a gente vai falar sobre os reflexos dos membros inferiores, galerinha. Show de bola! Bom, pessoal, quando você bate o seu martelinho, você está nada mais nada menos do que estimulando a via aferente do seu paciente. Quando a gente fala, lembra, a gente sempre começa de proximal para distal. Quando a gente fala de proximal, o primeiro reflexo que a gente tem em membro inferior é o reflexo patelar, o mais famoso de todos, onde você vai dar aquela martelada boa no joelho do paciente. Mas aonde especificamente? A gente percute o tendão do quadríceps, galera, aqui no joelho, aqui abaixo da nossa patela, beleza? Então, a gente vai percutir essa região, você vai palpar aqui a patela do paciente, abaixo dessa fossa infrapatelar, aí você vai colocar o seu dedo, ou bater o martelo direto, ou coloca o seu dedo em cima para aumentar a área reflexógena, a gente falou nisso, a área de dispersão do estímulo motor, do estímulo mecânico, você bate em cima dessa região, e aí, o que você espera da musculatura? Você espera um chutinho. Por que um chutinho? Porque você está estimulando a região do quadríceps, você está estimulando a via aferente e motora da região do quadríceps. Por isso que quando a perna está com essa semiflexão, você vai provocar uma extensãozinha da perna, ou seja, um chutinho, que é exatamente o que vocês estão vendo aqui no vídeo, beleza? Então, a gente está testando o quê? Não está na frente? Coisas da frente, L2, L4, correndo pelo nervo femoral, beleza? Assim você não esquece o reflexo patelar. Agora, quando a gente desce e vai para a parte de trás da nossa perna, a gente chega no reflexo aquileu. E o reflexo aquileu é importantíssimo de ser testado, pessoal. Já que a gente testou uma coisa da frente, a gente tem que testar uma coisa de trás. Lembra, o reflexo ajuda a gente a testar raízes. L2, L4, a L2 e L4 a gente testou reflexo patelar. Agora, no reflexo aquileu, a gente está testando as raízes de L5, S1, coisas de trás, L5, S1. Bacana? Aqui, quem é o nervo que carrega não é mais o femoral, é o nervo tibial posterior, e a gente vai percutir o tendão de Aquiles, justamente nessa região. O tendão de Aquiles. Então, toda vez que a gente vai fazer um reflexo, lembra que aquele músculo, aquele tendão, tem que estar o mais relaxado possível. Então, se você palpa, lembra do bíceps que a gente falou? Então, se você palpa o tendão do bíceps e ele está duro, você tem que relaxar esse braço. Então, por isso que é sempre em semiflexão, semi-extensão, membro relaxado, pé em repouso. Então, você relaxa o pé do seu paciente, tira o peso daquele pé e vê que o tendão está relaxado. Viu isso? Pá, bate em cima do tendão e você vai provocar uma flexãozinha plantar, que é o pé dar um chutinho para baixo, beleza? Ele vai dar uma viradinha para baixo. É isso que você vai sentir essa pressãozinha na sua mão se o pé do paciente estiver apoiado na sua mão. Por isso que você vê tanto o paciente sendo testado com a perna cruzada, para relaxar esse tendão, quanto repousando o pé sobre a mão do examinador para conseguir sentir aquela aceleradinha no motor do carro, beleza? Aceleradinha no acelerador. E quem está testando, quem está fazendo isso são as raízes de L5 a S1. Bacana. A gente lembra sempre, coisa de trás, L5 a S1. Show de bola? Lembra da graduação de reflexo quando a gente fala disso? Lembra que essa graduação ajuda a gente a entender quanto que um reflexo pode estar reflexo ou hiporreflexo. Quando a gente fala de um grau 2, a gente está falando de um normoreflexo, né, de uma normoreflexia. Quando o grau 3, 4 e 5, o reflexo vai aumentando. Grau 3, o reflexo está um pouco mais alto de um lado que do outro. Grau 4, a gente tem um clonus esgotável. O que é o clonus? O paciente faz aquele movimento que seria suposto para fazer uma vez, faz várias vezes. Então, era para fazer um reflexo aquileu. Ao invés de chutar uma vez, ele chuta 3, 4 vezes. Ou inesgotável clonus, onde ele fica chutando várias vezes, beleza? Quando a gente vai para baixo, o oposto é verdadeiro.
um lado mais fraco que o outro, hiporreflexia, e um lado sem nada, arreflexia. O paciente não tem reflexo, beleza? A gente está pensando numa hiporreflexia. Lembra que os reflexos ajudam a gente demais a diagnosticar síndromes motoras. Então, a gente tem a síndrome do primeiro neurônio motor crônica, síndrome do primeiro neurônio motor aguda, síndrome do segundo neurônio motor. Os reflexos ajudam a gente a categorizar essas síndromes e diferenciar doenças muito importantes de serem reconhecidas, beleza? Como diferenciar uma síndrome de Guillain-Barré de, por exemplo, uma mielite transversa, por exemplo. Show de bola? Então, isso é uma coisa extremamente importante da gente saber testar. E podemos ter achados patológicos relacionados com esses reflexos. A gente viu nos membros superiores o Hoffman, lembra? E no membro inferior, a gente tem o famoso Babinski. O reflexo de Babinski não é aquele reflexo, não é aquele reflexo que o recém-nascido tem, que é o reflexo cutâneo plantar. Não chama Babinski no recém-nascido. O Babinski é um reflexo anômalo, é um achado que não deveria ter, beleza? Aonde você vai passar alguma estrutura, tampa de caneta, sua unha, o seu martelinho, dependendo do quão higiênico você for, você vai passar essa estrutura pontiaguda aí na sola do pé do seu paciente, de baixo para cima, vindo de lateral para medial, quando você chegar aqui na partezinha de cima do pé, correndo até a base do hálux, beleza? Para quê? Porque normalmente quando você faz uma cosquinha, o que você faz? Cosquinha no pé, fecha o dedo. É isso que você faz. Agora, o que esses pacientes fazem? Pacientes que têm uma lesão do primeiro neurônio motor de forma crônica, onde já deu tempo de liberar o segundo neurônio motor para agitar, para agir, a gente lembra da síndrome do primeiro neurônio motor crônica. E esses pacientes podem ter o achado de Babinski, aonde você perde a inibição da musculatura dorsiflexora. E você, ao invés de fazer a flexão plantar desses dedos, você vai fazer a dorsiflexão do hálux e a abertura em leque dos outros dedos. Basicamente, ao invés de botar os dedos para baixo, bota os dedos para cima. Grosseiramente é isso que a gente vai enxergar. Beleza? Você vê que esse paciente está jogando o dedo para trás de um jeito esquisito. Opa, não é normal isso daí não. Beleza? Esse é um achado muito importante que a gente tem que saber examinar, tem que saber investigar e saber o que ele significa. Não significa que meu paciente está tendo um AVC agora. Significa que esse paciente já teve um AVC há um tempo atrás. Show de bola, espero que vocês tenham curtido e que vocês não esqueçam, lembrem das dicas e se você não me segue nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, me segue por lá no @Dr. Henrique Barleta, sigam e vejam as outras aulas aqui do curso e aproveitem para deixar o seu joinha, compartilhar com um amigo e se inscrever no canal, beleza? Um grande beijo para vocês, até a próxima.